Olá, pessoal. Sejam bem-vindos ao No Limite da Imaginação. Esse é um programa que conta histórias sobrenaturais que aconteceram e acontecem pelo Brasil e pelo mundo, de uma maneira direta e sem sensacionalismo. Meu nome é Johnny Madri e a partir de agora vocês ficam no limite da imaginação. Hoje vamos falar sobre o Palácio Cadário, considerado um dos locais mais assombrados do mundo. Veneza é uma cidade de maravilhas. Seus canais fazem-na um lugar romântico que toda gente deseja visitar pelo menos uma vez na vida. Mas por trás das gôndolas e da arquitetura existe um frio e sórdido lado que a cidade esconde de seus visitantes. Estranhos rituais e locais assombrados, mortes macabras e aparecimentos fantasmagóricos são partes de Veneza. Além do carnaval e das máscaras, na Venezia Nera ou Veneza Negra. E parte dessa cidade é o famoso Palazzo Dario, um lugar sem retorno, com uma inocente sentença cravada na sua entrada, que é também um anagrama mortal. Com muitos apelidos como Palácio da Morte, ou a Casa Sem Retorno, o Palácio Assombrado, Palazzo Dario ou Palácio Cadário, é um dos lugares mais assustadores de Veneza. O Palazzo Cadário foi construído em 1487 pelo arquiteto Pietro Lombardo, encomendado pelo nobre cidadão Giovanni Dario. Dario, na capital da República Sereníssima, era considerado uma pessoa respeitada. Ele era um comerciante, e além disso, Giovanni até conseguiu concluir um acordo de paz com os turcos, pelo qual os venezianos lhe concederam o título honorário de Salvador da Pátria. É curioso que Dario tenha construído o palácio que leva seu nome não para si, mas para sua filha Marieta. O palácio foi destinado a ela como presente de casamento. A garota estava noiva de um rico comerciante de especiarias, Vincenzo Barbaro. Em 1494, Dario faleceu e o palácio tornou-se propriedade da família Bárbaro. Foi então que começaram a aparecer os horrores e pesadelos. Por isso, o palácio recebe o apelido Maledetto, que significa maldito. Desde então, até 2002, ele continuou a manter uma espada mortal sobre seus possuidores, que morreram nas mais estranhas circunstâncias. A princípio, Vincenzo faliu e depois foi morto por uma faca. Logo, sua esposa Marieta também morreu. Segundo a primeira versão, a menina cometeu suicídio e, segundo a segunda versão, ela morreu de ataque cardíaco. O filho deles, Giacomo, também morreu logo. Porém, isso não aconteceu em Veneza, mas em Creta, onde ele foi emboscado. No entanto, uma nobre família veneziana foi proprietária do palácio até o século XIX, quando Alessandro Bárbaro conseguiu vender o palácio malfadado para Arbit Abdul, um comerciante de joias armeno. O novo dono do Cadário, pode-se dizer, teve sorte. Ele simplesmente faliu, mas sobreviveu. Mas o palácio de Abdul ainda precisava ser vendido, e por 1 centavo, apenas 480 libras. O próximo proprietário de Cadário foi o inglês Rawdon Brown. O palácio passou para sua propriedade em 1838, mas Brown nunca se estabeleceu nos aposentos do palácio. Ele simplesmente não encontrou fundos para uma reconstrução em larga escala do edifício em ruínas. Então Cadário mudou novamente de mãos várias vezes. O primeiro foi comprado por um conde húngaro, depois por um rico irlandês chamado Marechal. Mas apenas a duquesa Isabelle Gontran de la Bon-Pluvinel
se tornou uma verdadeira amante do palácio. Ela restaurou completamente o interior dele. No entanto, muitos associados próximos de sua graça notaram sarcasticamente que a duquesa gostava muito de embelezar, razão pela qual os corredores e quartos de Cadário começaram a parecer meio desajeitados. No entanto, Isabelle viveu nele por muito tempo e deve ter sido feliz, porque, segundo os venezianos, os espíritos de Cadário apreciaram a atitude atenciosa da aristocrata em relação à sua morada permanente. Sabe-se que a duquesa também hospedou o poeta Henri de Renier. Porém, o ministro das musas do palácio estava desesperadamente doente. Foi até forçado a deixar a cidade antes do planejado. Mas aqui, como dizem, o eterno veneziano, a umidade pode ser a culpada, e não algumas maquinações malignas de forças sobrenaturais. O próximo proprietário do Palácio Amaldiçoado foi o milionário americano Charles Briggs. Ele também falhou em viver para seu próprio prazer no palácio. O fato é que os venezianos descobriram rapidamente um aspecto suculento da vida pessoal do milionário. Ele era gay. Devido a acusações de homossexualidade, Briggs, junto com seu amante, foi forçado a fugir da cidade. O casal viajou para o México, onde o amante de Charles logo cometeu suicídio. Claro, muitos viram imediatamente nessa circunstância um traço sinistro de Cadário. Por muito tempo o palácio ficou vazio, até que em 1964, o tenor operístico Mário del Mônaco prestou atenção nele. Ele já havia iniciado as negociações para a compra do palácio, mas não teve tempo de concluir seus planos. A caminho de Veneza, Mário sofreu um grave acidente de carro. O cantor passou muito tempo no hospital, após o que decidiu ficar longe do pecado e ao mesmo tempo longe do terrível palácio. O próximo dono do Cadário foi Filippo Giordano de Lelanzi, um conde de Torino. Já em 1970, ele foi morto dentro das paredes do palácio por um marinheiro croata chamado Raul, com quem, segundo rumores, o aristocrata mantinha uma relação próxima. Enquanto isso, o próprio Raul logo foi morto em Londres, para onde fugiu de Veneza. A próxima etapa da terrível história de Cadário pode ser comentada como sexo, drogas e rock and roll, porque o próximo dono do palácio não era qualquer um, mas Christopher Kit Lambert, produtor e empresário da banda inglesa The Who. Kit reclamou que era absolutamente impossível dormir no palácio, porque os fantasmas percorriam os corredores à noite. Devo dizer que os espíritos se revelaram tão arrogantes e irritantes que Lambert logo começou a passar a noite na cabine dos gondoleiros ou em um hotel localizado próximo ao palácio. No entanto, apenas uma pessoa completamente ingênua e de coração puro pôde acreditar incondicionalmente nos testemunhos de Kit. Não é segredo que Lambert adorava experimentar todos os tipos de substâncias proibidas. Por isso, os donos de muitos hotéis se recusaram a lhe dar um quarto, e os integrantes do The Who romperam relações com Kit por causa de seus vícios, que eram prejudiciais demais até para uma banda de rock and roll. Mas o empresário veneziano Fabrizio Ferrari, para quem Lambert vendeu o malfadado palácio 3 anos antes de sua morte em 1978, não era visto como viciado em substâncias psicotrópicas. Mas Cadário também não o poupou. Inicialmente, a irmã de Fabrizio, Nicoletta, que também morava no palácio, morreu em um acidente ocorrido em circunstâncias pouco claras. Nenhuma testemunha do acidente foi encontrada. Então Fabrizio faliu e logo foi preso sob acusação de espancar uma modelo. Mais um caso trágico associado ao Cadário ocorreu em 1993. O novo proprietário do palácio, o financista Raul Gardini, suicidou-se. O motivo é o colapso financeiro, aliado a um escândalo de corrupção no qual o empresário esteve envolvido. Hoje seu dono é anônimo, mas há uma última morte associada ao Cadário.
Johnny Twistle, baixista do The Who, morreu em 2002 de infarto agudo do miocárdio. Uma semana antes, ele tinha ido a Veneza e alugado o Palácio Amaldiçoado. Naturalmente, os amantes do misticismo se esforçam muito para descobrir por que Palácio Cadário está arruinando seus proprietários. Mágicos e feiticeiros nunca chegaram a uma conclusão comum. Alguns argumentam que o palácio foi amaldiçoado pelos Templários. Dizem que foi construído no local do antigo cemitério dos Cavaleiros da Cruz. É importante notar que os Templários em Veneza, no entanto, chegaram a ela em 1293 e, junto com os venezianos, equiparam galerias na capital da Santa República para proteger Chipre dos muçulmanos. Segundo a segunda versão, a raiz do mal está em um anagrama em latim, que pode ser encontrado na fachada do palácio. E o que está escrito nesse anagrama é Urbis Genio Ioannis Darius. Completamente inofensiva, significa apenas cidadão honorário Giovanni Dario. Mas os místicos notaram que se você reorganizar as letras, a inscrição se transformará em Sub Ruina Insidiosa Gênero, que pode ser traduzido como Sob ela eu crio ruínas sangrentas. Até hoje os venezianos acreditam que os fantasmas de todos os proprietários do Palácio Cadário vivem dentro das paredes do prédio e, portanto, tentam ficar o mais longe possível do Palácio Amaldiçoado. Um fato bem conhecido sobre o Palácio Cadário: na maré baixa, no Grande Canal, os salões do palácio, por algum motivo desconhecido, podem ficar cheios de água fedorenta. Os encanadores de Veneza passaram muito tempo tentando descobrir por que isso está acontecendo, mas não encontraram uma resposta. Em uma palavra, mesmo que você não acredite em fantasmas e maldições, morar em um palácio construído no século XV, por ordem de Giovanni Dario, é um prazer muito duvidoso. Pessoas supersticiosas devem evitar totalmente esse lugar. Quero agradecer a companhia de vocês comigo em mais uma história sobrenatural que se passou e se passa na Itália. Espero que tenham gostado. Por favor, deixe seu like, seu joinha, compartilhem e toquem no sininho. Daqui 15 dias estarei de volta com mais uma história sobrenatural aqui no Limite da Imaginação. Até mais.